A temporada de 2001 da kart tinha tudo para ser histórica, com 21 provas no calendário, incluindo 2 na Europa, mas vinha repleta de notícias não tão agradáveis. Depois do cancelamento da etapa do Texas, devido aos problemas com as altas velocidades e perda de consciência de alguns pilotos, a Penske havia anunciado sua mudança para a IRL, em grande parte para manter seu acordo com a Philip Morris e correr as 500 milhas de Indianápolis. Dentro da pista, que é o que interessa, a categoria chegou a Vancouver, 15ª etapa da temporada, tendo Hélio Castro Neves na liderança do campeonato, com 110 pontos contra 105 de Kenny Brack e 99 de Gil de Ferran, atual campeão e que ainda não havia vencido nenhuma corrida naquele ano. Outros 10 já sabiam que era isso, incluindo Bruno Junqueira, que foi o primeiro em Elkhart Lake, prova anterior à canadense. Quinta-feira, 31 de agosto de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de Lembrança de Quinta, é dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, o pedido de todos os dias, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso gera engajamento, isso ajuda muito a gente. Desde 1998, com seu traçado abaixo do BC Place e englobando o Science World e o Parque Creekside, Vancouver já havia assinado sua extensão de contrato para se manter na categoria até 2004 e tinha visto 3 vencedores diferentes nos últimos 3 anos. A expectativa então era de um novo nome no Victory Lane e a torcida canadense se encheu de felicidade quando Alex Tagliani gravou a pole position com Patrick Carpentier ao seu lado na primeira fila. Logo atrás viriam de Ferran e Brack, com Castro Neves e Junqueira na terceira fila. Em sétimo largaria Roberto Pupo Moreno, que tinha sido o terceiro colocado no campeonato de 2000, mas fazia um 2001 meio claudicante, com apenas 2 corridas no top 5, justamente os 2 pódios conquistados em Detroit e em Portland. Apesar da ameaça de chuva para toda a corrida, a largada foi com pista seca. Enquanto Tagliani e Carpentier se mantiveram na frente, Junqueira tentou cortar caminho e acabou tocado na primeira curva por Paul Tracy. 2 curvas adiante, quem ficou na barreira de pneus foi Castro Neves, que tentou ultrapassar Brack sem sucesso. Bandeira amarela em toda a pista. Ambos retornaram à prova, mas ficaram uma volta atrás, pois tiveram que ir aos boxes reparar os danos que tiveram. Alessandro Zanardi, Brian Herta e Max Wilson aproveitaram o embalo e mudaram suas estratégias. A bandeira verde foi acionada na 5ª volta, e aí Moreno se livrou rapidamente de Brack e pulou para a 4ª colocação. A prova entrou em um momento de tranquilidade, sem grandes mudanças de posições. Os 5 primeiros se mantiveram os mesmos por mais de 20 voltas, com Tagliani colocando quase 7 segundos sobre seu companheiro de equipe. Na volta 24, Moreno ultrapassou Gil e pulou para terceiro. Uma volta depois, Castro Neves teve problemas elétricos e parou na reta principal, provocando a segunda entrada do Pace Car. Todo mundo foi aos boxes, e aí de Ferran recuperou a terceira colocação de Moreno, enquanto os 2 canadenses da Forsythe seguiam na ponta. Scott Dixon, Mimo Gidley e Max Wilson, que não pararam durante a bandeira amarela, pularam para 2º, 4º e 8º, respectivamente. Já Castro Neves conseguiu retornar à corrida, só que ficou 3 voltas atrás dos líderes. A relargada veio na volta 29 e Tracy abandonava a prova com danos em seu carro, resultantes de um toque sofrido por Cristiano da Mata. O brasileiro Daniel Haas teve o bico quebrado, mas manteve-se na pista. 4 voltas depois, Moreno mais uma vez se livrou de Gil e foi para cima de Carpentier. Na volta 41, Dixon e Gidley finalmente fizeram seus pitstops, só que na volta o neozelandês se encrespou com Tora Takagi e só voltou ao ser empurrado. Em compensação, Zanardi bateu na curva 7
e além de acumular seu 7º abandono no ano, o impacto fez toda a água acumulada nos pneus cair pela pista. Além da bandeira amarela, entraram em ação os caminhões de secagem para dar jeito na água que caía continuamente. Isso fez o Pace Car ficar na frente do pelotão até a volta 51. Aquela foi a última corrida normal de Zanardi na categoria, já que a prova seguinte acabaria sendo a fatídica etapa de Lausitzring. Bruno Junqueira cravou a estratégia junto a Ganassi. Ele foi aos boxes segundos antes da batida do italiano e do acionamento da bandeira amarela. E isso o fez voltar à mesma volta dos líderes. A relargada manteve Tagliani na ponta, enquanto Takagi tentou descontar a volta de desvantagem que tinha. Sem sucesso, o piloto da Walker acabou indiretamente ajudando o líder a abrir mais distância, enquanto o restante manteve-se bem perto um do outro. O ritmo de Alex era surpreendente, mas a gente sabe que corrida só acaba na bandeirada final, né? Na volta 69, enquanto mais uma janela de paradas era aberta por Papis e Andretti, a fumaça branca mais indesejável do esporte a motor brotou do carro número 33. Era um motor Ford abrindo o bico e Tagliani não teve outra alternativa a não ser abandonar a prova para a decepção da torcida canadense. A bandeira amarela foi acionada somente no local da retirada de Tagliani, então as paradas de boxe seguiram sendo feitas em bandeira verde. Só que na volta seguinte, Papis estampou o muro com gosto, e aí não teve jeito, Pace Car na pista e muitos foram aos boxes buscando a oportunidade perfeita para galgar algumas posições. Mas para 3 deles foi bem ruim. Da Mata, Franchitti e Vasser foram punidos por entrarem nos pits quando eles estavam fechados e tiveram que relargar no final do pelotão. Relargada na volta 79 e Maurício Gugelmin, em estratégia diferente, era o líder. Moreno tentou ultrapassá-lo desesperadamente por fora e quem se deu bem na primeira curva foi de Ferran, que tomou sua posição de novo. Um pouquinho mais atrás, Breck errou a freada e perdeu posições valiosas. Na mesma curva 1, Fernandes freou tarde e tocou na proteção de pneus. Gil tomou a liderança, Moreno não perdeu tempo e ambos começaram a se destacar em busca da vitória. Ainda na mesma volta, Da Mata tocou em Takagi e ambos tiveram que se retirar da prova. O brasileiro Daniil Haas ficou na barreira de pneus, assim como Fernandes, e novamente a bandeira amarela foi acionada por toda a pista. A corrida recomeçou na volta 85 com Gil e Moreno encabeçando a tropa. Querendo se livrar de Gugelmin a todo custo, Carpentier manobrou bem à frente de Breck, que não teve tempo de frear nem de desviar. Ambos saíram da pista e o canadense ficou com o pneu furado, perdendo uma volta e frustrando de vez os torcedores locais. A primeira curva estava, digamos, animada e Christian Fittipaldi rodou. Ao retornar, se meteu bem na frente de Vasser, que bateu no brasileiro, danificando o bico, a suspensão e acabando com sua corrida. Gugelmin começou a ficar para trás devido aos desgastados pneus e foi sendo ultrapassado por geral. Numa dessas, acabou sendo tocado por Oriol Serviat. A pista se encheu de sujeira, mas os oficiais da kart mantinham tudo sob controle em bandeira verde. 2 voltas depois, no entanto, os pilotos foram avisados de que a corrida passaria a ser contada regressivamente no tempo e não mais nas voltas. Com 9 minutos para o fim, Moreno se aproveitou de uma embarrigada de curva de Gil para assumir de forma definitiva a liderança da prova. Depois de tantas batidas, a corrida foi até o fim livre de incidentes e dessa maneira Moreno comemorou sua segunda e última vitória na categoria, a primeira e única em 2001. Moreno estava incrivelmente emocionado ao dar a volta da vitória e não era para menos, afinal a gente conhece bem toda a carreira do piloto que na Fórmula 1 passou por muitas das piores equipes da história e em solo estadunidense teve 2 temporadas completas, em 86 e 96, antes de passar 3 anos apenas substituindo pilotos lesionados. Em 2000, a Patrick o contratou decentemente para 2 temporadas completas e ele mostrou seu verdadeiro valor. Mesmo em segundo, o Gil de Ferran festejou. Apesar de não ter vencido nenhuma corrida na temporada até aquele momento, ele chegou à liderança do campeonato, com 115 pontos,
contra 110 de Castro Neves e 109 de Breck. Michael Andretti completou o pódio e manteve-se em quarto, com 103 pontos, enquanto Franchitti subiu para quinto, com 85 pontos. Aquela foi também a primeira vitória da Toyota em um circuito de rua na categoria e seria a última vitória da Patrick, que competiu até 2004. Como já citado, depois disso o campeonato estreou em solo europeu, com um acidente sofrido por Zanardi na Alemanha e com a primeira vitória de Gil na temporada na Inglaterra. O brasileiro encaminharia bem o seu bicampeonato ao vencer em Houston e em Laguna Seca. Enquanto ele foi ao pódio, Breck abandonou. Aí nem precisou subir ao pódio na Austrália para comemorar o título com uma prova de antecedência na corrida vencida por Cristiano da Mata, que também venceu em Fontana. Em compensação, Moreno não foi bem na sequência do campeonato e nas 6 provas restantes depois de Vancouver, só conseguiu 2 pontos em Surfers Paradise pela pole e pelo maior número de voltas na liderança. Acabaria deixando a equipe e a categoria em 2002, retornando em 2003, já na época da Champ Car, pela HVM, quando conquistou seu último pódio em Miami. Depois de algumas participações pontuais na Champ Car e na IRL, incluindo uma classificação gigante para as 500 milhas de Indianápolis de 2007, deixaria a categoria de vez em 2008, naquela corrida de Long Beach, que marcou o fim definitivo do racha entre as principais competições de monopostos dos Estados Unidos. Depois disputou em 2012 2 corridas pela Eurocup Megan Trophy e em 2014 fez sua última temporada completa como piloto pela Copa de Marcas e Pilotos. Extremamente respeitado por tudo que fez nas pistas, ajudou a gerenciar a carreira de Lucas Forest e também a supervisionar o projeto do carro da Fórmula Inter, sempre deixando uma lição de perseverança e a de nunca desistir. Marcas essas, inclusive, que fizeram parte daquela corrida no fim do verão canadense, há 22 anos. Falar do Roberto Pulpo Moreno mereceria, acho que não só um vídeo, um quadro, mereceria praticamente uma série de vídeos de todas as agruras que ele passou na carreira e de como ele superou todas essas, tendo um enorme respeito e uma enorme admiração por todos dentro da Fórmula 1, especialmente dos pilotos brasileiros. E na Indy, ele ganhou o apelido de Super Sub, né, o super substituto. Em 99 ele substituiu o Mark Blundell e o Christian Fittipaldi na mesma temporada, Nima Haase e Park West. Mas era uma situação desagradável, ele nunca teve a chance nesses 3 anos de realmente sentar, não, deixa eu começar a temporada do começo. A Patrick resolveu fazer isso em 2000, falou, esse cara tem talento, então vamos dar uma temporada decente para ele começar a correr. Não conta aquela de 91 na Benetton, que o Briatore foi pilantra com ele, foi muito pilantra. E aí o Moreno em 2000 terminou em terceiro o campeonato, vencendo em Cleveland, disputando o título até o fim, e em 2001 voltou a vencer de novo. Essa corrida tinha que entrar aqui, aquela corrida de Vancouver foi muito sensacional, muito acidentada, isso marca uma prova também, não tem jeito, e seria indigno da minha parte se em algum momento, ou como personagem ou como lembrança, o Roberto Pulpo Moreno não estivesse aqui no programa. Ele merece muito, inclusive para quem tem canal no Esporte Motor aí no YouTube, pessoal, divulguem ao máximo, tem que ter um conteúdo sobre o Roberto Pulpo Moreno. Ele merece. Quinta-feira que vem tem mais, pessoal. Quinta-feira que vem tem mais um grande nome da história. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está aqui no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento a partir das 9 da noite, a gente espera por vocês. Grande abraço a todos e até lá. Tchau!